Hoje a gente vai discutir um pouquinho então o nosso segundo módulo desse curso. Vão ser 10 aulas. O que a gente vai abordar nesse? Nós vamos abordar um pouquinho sobre eficiência reprodutiva em bovinos de corte. Vou mostrar para vocês então alguns índices ou técnicos, como que a gente calcula. Lembrando que o grande intuito desse curso é como a gente produz um bezerro por vaca por ano. Vamos lá para a aula? Bom pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso segundo módulo então. Vamos falar um pouquinho mais sobre eficiência reprodutiva, então como a gente calcula e como a gente faz uma avaliação para ser mais eficiente. Bom, sempre que a gente vai iniciar um programa reprodutivo numa propriedade, o importante é que a gente conheça essa propriedade. Algumas perguntas são bem importantes para nortear o nosso trabalho. A primeira seria, como está o negócio dessa propriedade? Como o produtor, o pecuarista enxerga a sua propriedade? Muitas vezes o produtor, a gente se depara com propriedades muito bem organizadas, onde há um manejo sanitário, nutricional, animais de alto valor genético, uma propriedade muito bem estruturada. Porém, muitas vezes a gente se depara com estruturas mais simples, mais modestas, pouco emprego de tecnologia, animais de baixo valor genético, que muitas vezes em algumas épocas do ano passam necessidades nutricionais e a gente encontra alguns problemas sanitários. Então é importante a gente fazer uma avaliação geral dessa propriedade. Um segundo ponto que deve ser avaliado é como que o produtor enxerga a sua propriedade. Essa propriedade tem um controle gerencial, uma gestão? O produtor sabe a rentabilidade que essa propriedade tem? Então isso é muito importante. Então é importante o produtor ter uma noção, mensurar, avaliar, ter noções de como caminha essa propriedade, o tanto que ela é lucrativa, o tanto que essa propriedade pode estar gerando receita ou trazendo prejuízo para dentro do caixa da propriedade. Um terceiro ponto importante é o que esse produtor tem de ponto forte, de ponto fraco dentro da propriedade na região que ele está trabalhando. Uma forma bem simples a gente consegue diferenciar e dividir o Brasil por macro-regiões, onde algumas regiões têm aptidão mais para os sistemas de cria, devido a propriedades maiores, com custo de terras um pouco menores, e porém a gente vê outras regiões onde a gente tem áreas mais valorizadas, muitas vezes uma participação maior de agricultura, onde os produtores muitas vezes buscam trabalhar em sistemas mais intensivos, trabalhando com recria ou engorda de animais. Então é importante o produtor conhecer em que sistema que ele está alocado e de que forma ele vai trabalhar, para onde ele vai oferecer esse produto, para quem ele vai vender. Um quarto ponto importante é avaliar quais são as áreas de ameaça e de oportunidade para o meu negócio. Então é muito comum o produtor avaliar a tecnologia, conhecer a tecnologia, querer implantar essa tecnologia dentro da sua propriedade, mas muitas vezes ele não sabe aonde vender esse produto. Então é importante a gente conhecer, principalmente no mercado pecuário, onde a gente vai oferecer, entregar essa carne, qual que vai ser o nosso consumidor final. Hoje a gente observa várias propriedades que têm já mercados próprios que compram toda essa produção e essa carne é levada para mercados gourmet, para restaurantes altamente especializados em carnes prime, em carnes gourmet. Então é importante a gente conhecer, porque o importante é o produtor final, o consumidor final, onde esse consumidor e qual produto esse consumidor tem interesse de consumir. Se a gente continuar produzindo ou melhorar, produzir um produto com maior valor agregado, de melhor qualidade, porém continuar vendendo esse produto em mercados mais simplistas, a gente não vai conseguir a rentabilidade do produto que a gente está produzindo. O ponto importante é o que eu tenho de ameaça para o meu negócio, o que compete com a atividade pecuária. Então, se a gente tem o nosso sistema de produção, se a gente tem a nossa bovinocultura de corte, é importante que a gente saiba como otimizar essa produção. Por quê? Porque outras atividades vão competir com a bovinocultura de corte. Então, o que a gente tem hoje competindo de uma forma bem expressiva com a bovinocultura pelas áreas? Então, a produção de cana, a usina para a produção de álcool é uma atividade que compete.
O sistema, o binômio milho-soja também competem pelas terras da pecuária, então são atividades muitas vezes com uma rentabilidade maior e o produtor acaba partindo para essas novas atividades. Uma outra atividade que também vem competindo de uma forma bem interessante com a pecuária é a indústria da celulose, então a plantação de eucalipto e pinos vem competindo também por terras da pecuária. E como a gente pode gerenciar e trabalhar com essas atividades? Então uma forma interessante que muitos pesquisadores e muitos produtores vêm buscando é o que a gente chama de integração. Integrar no mesmo sistema diferentes atividades e com isso conseguir uma melhor rentabilidade do processo. Então vários grupos vêm estudando os sistemas de integração agricultura-pecuária, onde a gente trabalha algumas épocas do ano com agricultura, em outras épocas do ano com pecuária, muitas vezes nas mesmas áreas, e em alguns casos podemos entrar até com a plantação de eucalipto ou pinos. Então a integração dá uma sustentabilidade maior para todo o processo. Um outro ponto muito importante que a gente sempre deve avaliar é como está a capacitação do nosso funcionário, da mão de obra que a gente vai encontrar na propriedade. A gente sabe hoje que a gente passa por uma dificuldade de mão de obra no campo, muitas vezes uma mão de obra pouco capacitada, pouco motivada e pouco preparada. Então a gente tem que entender como esse mercado vai se posicionar. Por quê? Porque esse pessoal, os peões, os capatazes das fazendas, são de suma importância para o nosso negócio, porque eles vão conduzir e eles que vão carregar o piano para a gente conseguir um grande sucesso no nosso negócio. Então, conhecer a mão de obra é de suma importância. Então, essas são algumas avaliações que a gente deve fazer antes de tomar uma decisão para iniciar na nossa propriedade. Feita essa avaliação, junto com o nosso cliente, com o nosso produtor, com o pecuarista, o que a gente vai buscar agora? Falando do sistema de cria, de eficiência reprodutiva, a nossa meta a partir de agora é buscar produzir um bezerro por vaca por ano. E como a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai avaliar? Então, para isso é importante a gente fazer a avaliação de alguns índices zootécnicos, alguns parâmetros que norteiam a nossa eficiência produtiva. Então, quais são esses parâmetros, os principais parâmetros que a gente tem que avaliar? Primeiro, a gente tem que avaliar qual é a taxa de prenhez que a gente tem obtido dentro da nossa propriedade. Então, como a gente avalia isso? A taxa de prenhez é avaliada do número total de vacas colocadas em reprodução durante o período de estação de monta, quantas vacas ficaram gestantes ao final da estação de monta. Qual que é a média hoje do Brasil? Ao redor de 70%. Então, cada 100 vacas, a gente tem apenas 70 gestantes ao final da estação de monta. E qual seria uma meta para buscar? Acima de 85% de taxa de prenhez. Bom, um segundo parâmetro que a gente também pode avaliar é o que a gente chama de taxa de concepção. Qual que é a diferença principal entre a taxa de prenhez? A taxa de concepção normalmente a gente utiliza nas propriedades que fazem a inseminação artificial. De que maneira? A taxa de concepção é dada pelo número de vacas gestantes dividido pelo número de vacas que foram trabalhadas ou foram inseminadas. Qual que é a média do Brasil? Existe também uma variação, dependendo da técnica de inseminação convencional ou IATF, isso gira ao redor de 50%. E o que a gente busca hoje? Taxas superiores a 50%. Então, para cada 2 vacas inseminadas, a gente busca pelo menos uma vaca gestante. Então, a taxa de concepção é importante para a gente calcular. Um terceiro parâmetro muito importante é em relação à taxa de natalidade. Então, quantos bezerros vão nascer do total de vacas que foram trabalhadas na estação de monta? O Brasil também, a gente tem um índice ao redor de 70%, muitas vezes inferior a 70%. E o que a gente busca? Uma taxa de natalidade maior que 80%. Por quê? O número de bezerros nascidos vai impactar diretamente no número de bezerros que teremos para oferecer para o mercado. Então é um parâmetro muito importante. Avaliando a taxa de natalidade, também é importante avaliar a taxa de mortalidade. Quantos bezerros morrem desde o nascimento até a desmama, falando da fase de cria. No Brasil, a gente observa uma mortalidade muitas vezes alta, devido a criações extensivas, isso chega a 8% de mortalidade.
E a gente sempre busca, então, taxas de mortalidade inferiores a 4%. Uma avaliação mais final, mostrando, então, qual que é a nossa produção eficiente, quantos bezerros a gente quer disponibilizar para esse mercado. Então, a gente tem a avaliação da taxa de desmame. O que é a taxa de desmame? É quantos bezerros o produtor vai ter para oferecer para o mercado em relação ao número de vacas que foram colocadas em reprodução. Qual que é a média hoje do Brasil? Por volta de 60% de taxa de desmame. Então, cada 100 vacas que o produtor tem, ele coloca para o mercado para venda ao redor de 60 bezerros. O que a gente busca? O ideal seria trabalhar algo em torno de 80% a 85% de taxa de desmame. Fazendo algumas outras avaliações que depois vão impactar nos índices, na eficiência reprodutiva. Um dado muito importante para a gente conseguir produzir um bezerro por vaca por ano é o que a gente chama de intervalo entre partos. O que é o intervalo entre partos? É o período que vai entre duas gestações de uma mesma vaca. Então o que a gente tem hoje? A média do Brasil, o intervalo entre dois partos, são de 17 meses, 510 dias. E o que a gente busca? Se a gente quiser produzir um bezerro todo ano, a gente precisa um intervalo entre partos de 12 meses, então 365 dias. Se a gente não alcançar isso, se nossas vacas não chegarem nesse índice, a gente não consegue produzir um bezerro por vaca por ano. Para que a gente alcance esse intervalo entre partos, a gente tem também um índice, uma taxa importante de se avaliar, que é o que a gente chama de período de serviço. O que é o período de serviço? Após o parto dessa vaca, quanto tempo ela demorou para voltar em reprodução, para apresentar estro, para poder ser acasalada pelo touro ou ser inseminada por um médico veterinário ou um técnico. Isso representa hoje, na média do Brasil, por volta de 225 dias. Então a vaca passa sem atividade reprodutiva 7 meses dentro da nossa propriedade. Voltando, para conseguir produzir um bezerro por vaca por ano, a gente precisa que essa vaca fique gestante com no máximo 75 dias e a gente vai demonstrar isso um pouco mais para frente. Bom, outro ponto importante, pensando que todo ano dentro de uma propriedade a gente tem uma taxa de reposição das vacas que são descartadas por novilhas, um índice bem importante é o que a gente chama de idade ao primeiro parto. Então hoje a média no Brasil, as nossas novilhas entram em reprodução e têm o primeiro parto por volta entre 36 a 48 meses. Então isso gera um custo muito elevado porque a gente precisa manter um número de novilhas muito grande dentro da nossa propriedade, diminuindo então o número de vacas que a gente poderia colocar em produção. O que é o ideal, que seria a nossa meta? Conseguir produzir algo em torno de um bezerro quando a novilha tivesse 24 meses. Então, uma idade ao primeiro parto de 24 meses. Para isso, a gente tem que emprenhar essa novilha no máximo entre 14 e 16 meses. Então, essa é a meta para a gente conseguir ser eficiente, tá? Então, nesse módulo, a gente abordou alguns parâmetros importantes com o intuito de avaliar o desempenho reprodutivo desses animais. Para a gente conseguir avaliar o quanto isso é impactante, a gente precisa mensurar, a gente precisa medir, a gente tem que ter gestão dentro da nossa propriedade. Bom, pessoal, nesse contexto, então, conhecendo agora alguns dos índices zootécnicos para mensurar a eficiência reprodutiva, vamos ver nesse esquema, então, como isso se comporta de uma forma mais exemplificada. Então, vamos imaginar aqui que essa vaca teve um parto, uma gestação e teve um parto em determinado dia do ano. Essa vaca precisa ao redor de 30 dias, que é o período que a gente chama de involução uterina, que é o período que essa vaca tem para ter uma volta desse útero a condições fisiológicas para ela retornar em reprodução. Depois desse período, teoricamente, ela já estaria o que a gente chama de período de concepção e poderia ser colocado ou com touro ou ser inseminada. Essa vaca, então, apresentando estro e tendo, então, uma cópula, o touro fazendo a cobertura ou a inseminação, ela pode ter, então, uma nova gestação. E essa gestação na vaca é de aproximadamente 9 meses, porém na vaca Bos Indicus, na vaca Nelore, isso equivale a 9 meses e 15 dias aproximadamente, então 290 dias de gestação.
Para que a gente consiga, então, essa vaca ter um novo parto e um intervalo entre os dois partos de 12 meses, o que a gente precisa? A gente precisa que essa vaca fique gestante 75 dias depois que ela teve o primeiro parto. Então, esse número, 75 dias, é um número chave para quem trabalha com reprodução, para quem vai trabalhar no sistema de cria. Então, a gente vê que é um período curto e isso é impactante em todo o resultado posterior que a gente vai encontrar. Bom, quanto isso impacta? Então, a gente pode ver nessa tabela diferentes tempos que a vaca demorou para ficar gestante depois do parto, que a gente chama de período de serviço. Então, a gente pode observar, conforme aumentou esse período de serviço, essa vaca então teve uma diminuição da taxa de natalidade dentro da propriedade. Então, qual que é a média do Brasil que a gente já viu? Então, hoje no Brasil, a gente tem por volta de 225 dias de período de serviço. Então, a vaca demora por volta de 7 meses para entrar em reprodução novamente. Isso gera um intervalo entre partos de 17 meses e uma taxa de natalidade por volta de 70%. Então, representando um baixo desempenho reprodutivo. Então, o que a gente precisa para ser eficiente e produzir um bezerro por vaca todo ano? Então, a gente precisa diminuir esse período de serviço para 75 dias. Isso vai gerar um intervalo entre partos de 12 meses e a gente vai ter então uma maior eficiência reprodutiva, alcançando altas taxas de prenhez e altas taxas de natalidade. Bom, então como que a vaca se comporta? Um outro esquema demonstrando isso de uma forma muito interessante. Então a vaca teve um parto, qual que é a situação hoje no Brasil? Então ela tem demorado 225 dias para voltar a apresentar atividade reprodutiva, podendo ser acasalada ou inseminada. Essa vaca então pode daí ter uma gestação que, como a gente viu, é de 290 dias na vaca Bos Indicus, na vaca Nelore, que é o que a gente encontra na grande maioria no Brasil. E essa vaca então vai ter um parto 515 dias depois do primeiro parto. Então isso representa um período de serviço de 225 dias, 7 meses e um intervalo entre partos de 17 meses, mostrando então uma baixa eficiência. Então qual que seria o ideal? Então essa vaca teve um parto, até 75 dias pós esse parto, ela já entrasse novamente em reprodução e a gente fizesse algum manejo, que é isso que a gente vai discutir nos nossos próximos módulos, alternativas técnicas para melhorar essa eficiência e conseguir que essa vaca fique gestante até os 75 dias. A gente tendo sucesso então na implementação dessas técnicas, essa vaca então vai ter uma nova gestação e isso gera então um período de serviço de 75 dias e um intervalo entre partos de 12 meses. Então o que a gente precisa fazer de uma forma geral, uma média no Brasil? A gente precisa diminuir o período de serviço em aproximadamente 5 meses. Então a gente tem que conseguir emprenhar essa vaca 5 meses mais cedo do que é a média hoje do Brasil e tem que diminuir o intervalo entre partos também em 5 meses. Só dessa maneira a gente vai conseguir produzir um bezerro por vaca todo ano. Então a gente viu que para quando a gente conseguir organizar a nossa propriedade, ter uma maior eficiência, a gente precisa calcular, a gente precisa mensurar. Então, gerenciamento e gestão, trabalhar com números é de suma importância. Só assim a gente vai conhecer a situação da nossa propriedade. Só assim a gente vai poder tomar decisões que vão impactar no resultado. Lembrando que para produzir um bezerro por vaca por ano, a gente precisa que essa vaca retorne em reprodução com no máximo 75 dias pós-parto. Isso vai gerar então um intervalo entre partos de 12 meses e assim a gente vai conseguir essa eficiência, essa maior eficiência e com isso uma maior rentabilidade para o nosso sistema. Pessoal, então nos próximos módulos a gente vai discutir as formas, as técnicas de manejo, as técnicas hormonais, com o intuito de tentar alcançar essa maior eficiência reprodutiva. Então, aguardem os próximos módulos que a gente vai tentar discutir essas informações, repassar essas tecnologias para a gente melhorar a nossa eficiência dentro da nossa propriedade. Valeu, pessoal, é isso aí. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, até a próxima. E aí, pessoal, gostaram dessa aula? Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como a gente melhora
o desempenho reprodutivo, técnicas de manejo. Até a próxima, valeu!